Boa tarde a todos, então. Meu nome é Maria Tereza Carneiro, eu sou gerente de marketing e relacionamento da Vivest e eu vou fazer a mediação dessa live de hoje aqui. É mais uma live para divulgar informações sobre o processo de migração da Enel, né? E a reserva de migração tem sido um assunto que tem suscitado muitas dúvidas entre os nossos participantes. Por isso, a gente decidiu criar uma live exclusivamente com esse tema. Então, assim, como é um assunto, né, que suscita muitas dúvidas, a gente pede, por favor, que as perguntas que forem geradas ao final da live, que elas sejam efetivamente sobre esse assunto e sobre a apresentação que a gente vai fazer aqui. Não vão faltar outras oportunidades para outras lives sobre a migração, mas, enfim, com outros temas, né? E, inclusive, a gente separou também essa live de hoje entre aposentados, né, e participantes ativos, porque também são questões diferentes para que a gente possa dar atenção para todo mundo. A gente vai fazer hoje 3 sessões, né? 2 lives para aposentados, de forma que, se não for suficiente hoje, nos 300 lugares que a gente tem aqui nessa sala, a gente possa ter uma outra sessão posteriormente para os demais que eventualmente não conseguirem entrar nessa, e no final do dia, uma outra sessão também só para os ativos, de forma que a gente possa disseminar essa informação da reserva de migração para todo mundo. Comigo aqui estão a Marisa Ribeiro de Faria, que é a nossa gerente executiva de atuária da Vivest, o Marcelo Amaral, né, que é o nosso atuário especialista também da Vivest, e o Davi Abreu, que é o responsável pelos fundos de pensão da Enel. Eu agradeço a presença de todos e a mecânica da nossa live vai ser a seguinte: o Davi e a Marisa, eles vão fazer apresentações rapidamente, vão falar rapidamente para vocês e depois a gente vai abrir também para perguntas e respostas. As perguntas, elas têm que ser feitas por uma questão de organização, não oralmente, mas por escrito, usando o chat do Zoom, né? A gente vai direcionar lendo para cada um dos convidados que estão aqui, de acordo com o teor da pergunta, para que eles possam responder, então, simultaneamente para todos os participantes. E, em função do prazo, a gente vai reunir também perguntas similares, que é para a gente poder agilizar esse processo. Eu lembro que do lado superior direito da tela de vocês, vocês encontram as opções de visualização. Ou coloca a tela cheia com a imagem da pessoa que está falando na hora, que é o Speaker View, ou então divide a tela com a imagem de todos os convidados da live. E como convidados, eu peço a vocês, por gentileza, que permaneçam com as suas câmeras e microfones desligados, ok? Vamos começar então, eu passo a palavra para o Davi Abreu. Davi, boa tarde. Obrigado, uma boa tarde a todos, tá? Eu vou ser bastante breve, só queria realmente cumprimentá-los, né? E agradecer e parabenizar a Fundação por mais essa ação de comunicação, tem como objetivo informar, esclarecer as dúvidas para que todos os participantes possam tomar a melhor decisão nesse processo de migração voluntário que vem sendo promovido, né? E que a gente está cursando o período de opção e cujo vencimento, né, o prazo final é 10 de outubro, tá? É muito importante que todos consigam obter as informações necessárias, os esclarecimentos necessários para que essa decisão seja acertada, tá? Vou passar a palavra para os nossos atuários, né, a Marisa e o Marcelo, são as pessoas, os profissionais capacitados tecnicamente para mover essa live e também para tirar as dúvidas que vocês, por acaso, têm. Muito obrigado, uma boa live para todos. Obrigada, Davi. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Marisa, como a Tereza já me apresentou, sou a gerente da área atuarial da Vivest. E esse pedacinho de tarde aqui, a gente tem o desafio de falar de cálculo da reserva matemática de migração. É um assunto técnico, um pouco árduo, então, sim, peço a paciência de vocês para me acompanhar aqui nos conceitos, e a gente preparou um novo instrumento que vocês vão conhecer, que é um demonstrativo desse cálculo. E a gente vai conversando aqui aos pouquinhos, mas antes de passar para esse demonstrativo, que vocês vão ter à disposição no nosso portal, talvez até hoje ainda no final do dia, ou de hoje para segunda-feira, isso deve estar subindo no portal para vocês, e eu vou apresentar esse instrumento aqui. Antes de tudo, eu queria falar do conceito da reserva matemática. E, assim, do que eu estou falando? Vocês já devem ter visto a documentação de vocês, já devem ter entrado lá no portal. Então, a gente chama de RMI, né, que é a Reserva Matemática Individual de vocês, que é a quantia em reais que os que fizerem a opção pela migração vão ter aquela quantia à disposição para ser colocada no seu saldo de conta lá no plano CD, no CD2, né, da Enel. Esse valor ele é calculado ainda aqui
com vocês aqui no PSAP Eletropaulo e vocês tiveram conhecimento deles. Então, cada um tem aí já essa informação à disposição e a gente vai falar um pouco de como a gente chegou nesses números, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês primeiro um material que é do conceito disso, tá? Vou passar aqui para vocês. Já está aparecendo aqui para vocês, né? Então, o conceito do cálculo da RMI, dessa Reserva Matemática de Migração, ela é o seguinte. Bom, ela é um valor calculado, posicionado lá em 30 de abril, tá? Por todos os trâmites aí do processo, tudo que está aprovado, e a Previc, né, aprovou esse processo de migração em abril, e ali fica estabelecido esse momento do cálculo dessa reserva de migração. O que é o cálculo de uma reserva? O cálculo de uma reserva, eu tenho que olhar, nesse momento de 30 de abril, eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para esse futuro aqui, qual é o compromisso que o plano tem com cada um de vocês desse momento de 30 de abril para frente. E transformar o compromisso do plano com cada um de vocês nesse valor que se chama RMI, que é a Reserva Matemática Individual de Migração. Então, como é que eu faço esse cálculo? Bom, eu tenho que ver tudo que, a partir de maio, o plano vai pagar de benefício para cada um de vocês e que também vocês paguem de contribuição para o plano. Então, estão dentro das regras, vocês pagariam mensalmente ali as contribuições e o plano pagando os benefícios para vocês. Isso vai acontecer maio, junho, vai acontecendo aí para todo sempre, até o final da vida de vocês, o plano vai pagar benefícios e vai receber contribuição. Mas isso vai acontecer em cada mês até o final da vida de vocês. Então, para eu trazer tudo isso numa quantia só, no valor de 30 de abril, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer cada um desses pagamentos para essa data de 30 de abril. Né? Eu tenho que olhar, bom, o pagamento que eu vou fazer em cada um desses meses, daqui a 10 anos eu estou pagando, trago cada um desses valores para esse momento de 30 de abril. Só que em todo esse intervalo daqui para frente, o que vai acontecer? As pessoas, nesse percurso, podem morrer a qualquer momento, né? Cada um de vocês pode viver aí mais 50 anos, mais 30 anos, mais um mês, né? Então, eu tenho que encontrar qual é a medida que eu vou ter da vida de cada um de vocês para eu poder estimar qual é o real compromisso com o pagamento desses benefícios e recebimento das contribuições. A partir do momento que o participante morre, eu ainda tenho o compromisso de pagar a pensão para o familiar. Então, eu ainda tenho que analisar qual é a família cadastrada ali, os dependentes cadastrados no plano, porque eu tenho que considerar também que depois eu vou continuar pagando benefício para essa família. Tem que considerar se esse participante ele se aposentou na condição de inválido ou não, né? Porque se ele se aposentou na condição de inválido, eu suponho um futuro de sobrevivência para ele diferente, né? Então, isso tudo entra no meu cálculo. Como eu tenho que olhar pagamentos que eu vou fazer até o final da vida de todo mundo, uma coisa lá do futuro, tenho que trazer para hoje, eu tenho que descontar esses valores por uma taxa que vocês conhecem como premissa de taxa de juros. A gente vai dando vários nomes para isso, né? Mas vai ser uma taxa de desconto de cada um desses valores de pagamento para esse momento de 30 de abril, porque hoje, em 30 de abril, eu não preciso ter R$1.000 que eu vou pagar daqui a 10 anos. Por quê? Esses R$1.000 que eu vou pagar daqui a 10 anos, se eu tiver hoje, eu vou aplicar, vou rentabilizar ele, quando ele chegar lá na frente, ele vale mais do que 1.000. Então, para eu ter 1.000 lá na frente, eu desconto pela taxa que eu acho que eu vou conseguir rentabilizar esse montante. Então, é mais uma coisinha, mais um elemento que entra no meu cálculo. Tá? E entra no meu cálculo também, deixa eu tirar essa figura aqui da minha frente, e entra no meu cálculo também qual é o ambiente de inflação, porque eu faço esses pagamentos mensalmente, né? O plano faz esse pagamento mensalmente,
mas é o mesmo valor durante um ano inteiro, né? Então, se eu estiver num ambiente com muita inflação, o meu valor médio ao longo do ano ele é menor. Então, tem uma coisa que a gente vai ver ali no demonstrativo, que chama fator de capacidade, que capta essa questão de inflação. Então, vocês estão percebendo como são muitos elementos, são muitas coisas que entram nessa conta. Essa conta não é uma conta que ela é facinho assim, de demonstrar, que é um valor vezes o outro e pronto, está aqui. Né? Tem toda uma mistura ali de técnicas que está tudo descrito num documento que a gente chama de nota técnica atuarial. Todas as fórmulas, quem quiser percorrer os detalhes dessas fórmulas, e depois eu vou abrir aqui também, só para a gente conhecer junto, esse documento está lá no portal também para vocês conhecerem, tem toda a formulação aqui. Mas não é um documento que é feito para todo mundo olhar, entender, e pegar um pedacinho de papel e conseguir fazer essa conta, porque é algo muito complexo, né? Essas contas são feitas dentro de sistemas atuariais, sequer são simplesmente feitas numa planilha, por melhor que ela seja. Mas a gente vai fazer todo o esforço de abrir esse cálculo aqui no melhor que a gente puder para mostrar para vocês. E aí eu vou passar para esse outro instrumento que a gente criou, onde vocês vão enxergar um pouco mais do valor de vocês. Tá? Vou fechar aqui esse e vou compartilhar. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, são exemplos reais, mas eu não vou, claro, a identificação da pessoa ela vai estar coberta, tá? Eu não sei, será que está suficiente para enxergarem? Tereza, você acha que está dando para enxergar bem nesse tamanho? Assim, Marisa. Ah, tá, Simone, obrigada. Assim, eu estava no mudo, está dando sim. Ah, tá bom. Então, esse documento aqui, cada um vai conseguir entrar lá no portal e enxergar o seu documento, tá? Enxergar os seus valores. A gente está chamando aqui de demonstrativo do cálculo da reserva matemática individual, dessa RMI. A primeira parte desse documento aqui, a gente vai entender junto cada pedacinho, tá, gente? A primeira parte tem a identificação aqui de vocês, vai ter o código, né, da matrícula de vocês, a data de nascimento, a gente aqui está excluindo, inclusive, dia e mês, para poder ninguém identificar quem é a pessoa. Aqui, no caso, é um documento de um aposentado, vai estar aqui, olha, aposentado, então essa pessoa é um aposentado do sexo masculino, que nasceu em 1963, e aqui do lado tem os valores dos benefícios que esse aposentado recebe. Então, esse aposentado aqui, ele tem os 3 subplanos, ele está recebendo benefício nos 3 subplanos, então ele recebe 6.460 no BSPS, no BSPS paga uma contribuição de 177,93, aqui é o benefício do BD, a contribuição que ele paga no BD, o benefício que ele recebe lá no subplano CV, no subplano CV não há contribuição, tá? E aqui esse saldo de conta total acumulado não tem, porque não é o caso dele, que está recebendo uma renda vitalícia. Então, depois que concede no plano CD, não tem mais um controle do saldo de conta, tá? Essa renda aqui é vitalícia. Aqui, no caso, esse participante, está vendo? Ele não tem beneficiários cadastrados aqui para receber uma pensão no caso da morte dele. Então, vai estar aqui tudo cortadinho. Mas se for alguém, depois a gente vai ver um outro exemplo, a gente vai ver aqui a data de nascimento do dependente, se é um dependente vitalício ou temporário, qual é o sexo do dependente, vai estar tudo aqui direitinho, tá? Aí a gente passa para a parte das informações do cálculo mesmo da reserva da RMI, tá? Da reserva matemática. Essa parte da reserva matemática, ele traz o fator atuarial aqui separado do benefício. Esse fator atuarial, ele tem o conjunto de todas aquelas coisas que a gente tem que avaliar sobre a morte, depois da morte, a transformação numa pensão e depois o recebimento da pensão até o final da vida, né? Isso tudo está representado por esse fator atuarial de 173 aqui para esse participante. O benefício, o BSPS,
do benefício do BSPS aqui, por exemplo, que está 6.678, vocês vão perceber que aqui, quando mostra o valor do benefício, é 6.460. Mas esse benefício aqui é o benefício que ele recebe quando? Em 30 de abril. A data ali do cálculo. 30 de abril, o valor do benefício era 6.460. Só que dentro do cálculo da reserva, esse benefício aqui, que tem uma... A gente procurou trazer pedaços contra na nota técnica, tá? Para vocês encontrarem uma similaridade lá, embora a formulação lá seja bem complexa. É esse benefício aqui, mas no que a gente chama de incapacidade anual, porque todos esses cálculos atuariais, eles são feitos em relação ao valor que o plano vai pagar por ano para o participante. Então, durante o ano, esses 6.460, ele perde um pouco o seu valor real, porque a cada mês tem uma inflaçãozinha, né, acontecendo e o valor está ali congelado. Quando a gente faz o cálculo atuarial, a gente coloca esse benefício no valor máximo dele e aplica o que a gente chama de capacidade, que é a capacidade de poder de compra durante o ano, para a gente dar qual é, de fato, o poder de compra anual daquele benefício. Então, por isso que a gente multiplica por um FCB, que vai estar aqui demonstrado aqui embaixo, tá? Depois eu chego lá direitinho. Mas ele não é exatamente o valor aqui de cima, que esse daqui é o valor do mês. Esse daqui é um valor que está representado como se fosse do mês, mas ele representa uma capacidade média desse benefício durante o ano inteiro, tá? Significa dizer que, em termos de poder de compra, esse benefício ele tem o valor de 6.678 se eu estiver pensando durante um ano inteiro, tá? Então, esse benefício, com essa capacidade aí, né, de poder de compra recomposta para um ano, com esse fator atuarial aqui, que esse fator atuarial foi calculado olhando a família dele e a sobrevivência dele, uma coisa multiplicada pela outra, dá o compromisso do pagamento do plano sobre aquele benefício. Só que tem a outra parte da fórmula da reserva, que é também quanto que esse benefício aí seria descontado de contribuição. Então, a contribuição, da mesma forma, ela é colocada numa capacidade anual. Então, aqui tem 177, numa capacidade anual, ela vai para 199. Tá? Aqui, com esse fator atuarial, que aqui no caso, olha, vocês veem que é o mesmo fator atuarial, porque ele não tem pensão, ele não tem nenhum dependente. Dá uma parte de 34 mil reais. Então, qual é a reserva dele? É tudo que o plano vai pagar para ele, aqueles retângulos vermelhinhos, né, daquele slide do conceito, menos tudo que ele ainda vai pagar para o plano, que é a partezinha azul da contribuição que ele vai pagar. Isso tudo trazido para 30/4, os benefícios todos trazidos para 30/4. Tem o valor aqui de 1.160.303 e aquelas contribuições todas trazidas para 30/4, 34. Então, uma coisa menos a outra. Esse participante aqui, só na parte do BSPS, a reserva dele é de 1.125.705. Tá? Então, aqui está... Só que ele não recebe só o BSPS. O mesmo processo, a mesma continha é feita para o BD e para o CV. Só que no BD ainda tem aqui tem a informação da unidade de referência. Isso aqui é só uma informação, porque isso aqui é para o cálculo da contribuição. A gente está deixando aqui um parâmetro de cálculo da contribuição dele. E aqui no BD, ele vai ter uma reserva de 460, também obtida por pagamentos de benefício de 471 milhões, menos pagamento de contribuições de 10 mil, ou 471 mil e pagamentos de contribuição de 10.328. Então, no BD, ele vai ter uma reserva de 460. Tá? Só que aqui no BD, ele tem algo mais. O que é esse algo mais aqui? Valor do excedente ou insuficiência patrimonial. O que é isso?
O subplano BD também lá em 30/4, tá? Tudo aqui, olha para 30/4. Em 30/4, esse subplano BD tinha um pequeno superávit, tá? Então, esse pequeno superávit, ele foi repartido somente entre os participantes. Então, a parte do superávit que coube a esse participante aqui foi de 26.150. Então, aqui no subplano BD, além dele levar esse valor de 460, que representa o quê? O 460? O compromisso do plano de pagamento dos benefícios para ele, menos o pagamento dele para o plano de contribuição. Então, o compromisso mesmo do plano com ele, 460 milhões. Só que naquele momento, 460 mil, estou cismando com milhões, ó, 460 mil. Naquele momento, o plano tinha um superávit. Então, ele vai colocar no saldo de conta dele relativo ao BD não só 460, ele vai levar 26 mil, aí milhões de novo, 26.150 de superávit. Então, a reserva total dele de BD vai para 486.961. A mesma coisa aqui para o CV, gente. Só que o CV, ninguém paga contribuição lá no CV. Não faz parte do desenho do CV que o aposentado pague contribuição. Aqui faz parte, né? O desenho do benefício dele é um benefício menos uma contribuição. No CV, não. E aí, no CV, a reserva desse participante é 261.344. Então, o que esse participante, se resolver migrar, ele pode levar a soma desses 3 valores lá para o saldo de conta no CD. É claro que vocês sabem que ele tem a regra de poder levar 70% disso, ou 80%, ou 90%, ou 100%. Isso aí está bastante explicado em todos os outros materiais de vocês, mas aqui a gente apresenta o valor total, tá bom? E aqui embaixo ainda tem uma parte que fala da partezinha do conceito que a gente está falando, de tudo que a gente teve que estimar sobre morte, sobre se ele é inválido ou não, qual é a tábua que eu vou usar, esse momento da recomposição. Então, vamos olhar aqui um por um. Né? 5,22. Aqui está escrito taxa real anual de juros. E na documentação que eu falei, essa taxa, cada hora a gente vai chamando de uma coisa diferente, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Taxa real anual de juros, taxa de desconto, premissa de taxa de juros, né? São vários nomes para a mesma coisa. Esse momento lá de 30 de abril, essa taxa era de 5,22, que funcionou o quê? Como diz que naquele momento, de 30 de abril, era a premissa, né? Era o princípio que a gente utilizava do quanto a gente acreditava que o plano ia rentabilizar aqueles valores. Então, é aquela premissa que entrou no cálculo desse desconto de 5,22. Fator de capacidade, 0,979. O que é isso aqui? É o fator que eu comentei que vai conseguir dizer quanto que o benefício perde de poder de compra ao longo do ano. Como ele fica congelado ao longo do ano e eu tenho inflação corroendo o benefício mensalmente, durante o ano eu tenho, em média, 97,9% do valor de quando ele é reajustado uma vez ao ano. Tá? A gente chama de fator de capacidade. Tábua de mortalidade geral. Essa tábua que foi utilizada aqui no cálculo para a gente estimar como que essas pessoas vão sobreviver. E, claro, dentro dessa reserva não é simples assim de eu multipliquei a expectativa de vida dele, que nasceu em 1963, era de viver mais X anos. Multipliquei aquilo. Não é simples assim, gente. Na verdade, a gente aplica a probabilidade que tem dentro dessa tábua, é uma probabilidade de cada idade. Então, a cada idade, você tem uma probabilidade de sobreviver mais um ano. Sobreviveu? Então, para quem já tem 62 anos, a probabilidade de sobreviver mais um ano é diferente de quem ainda tem 60. E assim vai. Então, tem toda uma abertura desse cálculo que não é simplesmente multiplicar por uma expectativa de vida. Tá?
Então, é utilizado como medida dessa morte, né, da forma como as pessoas vão morrer, da forma como elas vão sobreviver, essa tábua que se chama AT 2000, agravada em 10%. Se ele for inválido, eu não vou utilizar essa tábua, eu vou utilizar uma outra tábua, que é a AT 49, que geralmente estima que as pessoas vão viver um pouco menos. Tá? Todas essas premissas aqui, gente, elas passam por verificação anual. Tá? Todos os anos, a gente verifica se cada uma desses princípios aqui, desse olhar de futuro, se ainda está funcionando, se ainda está aderente, né? A gente chama de aderente, se ainda está funcionando para aquelas pessoas que eu estou avaliando. Né? Se aquele grupo da Eletropaulo, eu ainda consigo olhar a sobrevivência dele de acordo com essa tábua. Então, isso é testado todo ano e esse daqui é o conjunto de coisas que estavam valendo para aquele momento de 30 do quarto. Na verdade, isso aqui vale um ano inteiro. Né? A composição familiar. Composição familiar, tanto para quem é coligado quanto para quem já é assistido, né? O aposentado, né? O pensionista, então, já é a própria família que está recebendo. Mas para o aposentado, a gente não utiliza nenhuma hipótese sobre a família dele. A gente verifica, de fato, quem é a família dele que está ali cadastrada bonitinho, para eu poder ver para quem eu vou pagar, quanto que essa pessoa, como que essa pessoa vai viver dali para frente. Né? E aqui tem as partes mais financeiras, né? Mais uma parte financeira, que é o reajuste de benefício estimado, quer dizer, eu pego o valor de 30 de abril, eu tenho que, para eu estimar essa capacidade do benefício, que levou ali os 6.300 e pouco aos 6.600 e pouco de benefício, é porque eu jogo uma recomposição ao máximo do benefício, jogo essa capacidade média do ano, desse poder de compra desse benefício. Tá? A mesma coisa a gente faz para a unidade de referência do plano, que é aquela que comanda as faixas de contribuição para as contribuições do aposentado, que vão incidir sobre o benefício. Aqui uma parte de teto do INSS que controla as faixas do BSPS, tá? E aqui a continha, finalmente, do FCB, né, que é o que está multiplicando aquele benefício lá, que é esse fatorzinho de 0,979 com esse fator aqui de recomposição do reajuste de benefício, dá 3%. Então, por isso que o benefício aqui, por exemplo, do INSS, 6.460 vezes aquele 1,03 alguma coisa, vai dar esses 6.678. Ok? Eu vou abrir um pouquinho, tem um recadinho aqui embaixo falando que uma abertura ainda maior dessas formulações, se alguém tiver uma curiosidade ou quiser mostrar para alguém, está lá na nota técnica do plano. A nota técnica do plano, antes de abrir os outros exemplos, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, né? A nota técnica ela começa aqui com a aprovação. Então, é um documento, deixa eu abrir aqui. Isso aqui que a gente chama de nota técnica atuarial. Né? Então, o que o próprio nome diz, é um documento que não é um documento que tem o objetivo de um entendimento geral de todas as pessoas. De fato, você tem que ter feito uma faculdade de atuária para você conseguir entender o que tem ali dentro, o que significa, qual é, porque aqui não vai ter número, aqui vai ter uma porção de símbolos, mas um atuário lendo aqueles símbolos sabe exatamente do que aqui está sendo falado. Tá? Então, tem essa nota técnica aqui. A gente deixou um recadinho lá naquele demonstrativo, que é o capítulo 16 aqui, se vocês quiserem ir diretamente para ele. Tá? Que aqui, olha, capítulo 16, tá vendo? Metodologia do cálculo da RMI. Aí tem dos benefícios concedidos, que é de quem já está assistido, tem os benefícios a conceder, tem até a forma que vai atualizar a RMI, que vocês já sabem. Depois de 30/4, o que acontece com aquele valor ali? Ele é rentabilizado, cada um dos pedacinhos, né? Valor do BSPS, valor do BD, valor do CV. Em cada mês, até o momento que vai levar lá para o outro plano na migração, ele vai ser rentabilizado
pelo que a gente conseguir de rentabilidade em cada um desses planos, 100% do que conseguir em rentabilidade. Mais ou menos de abril até agora, a gente já tem algo perto de 8%. Tá? Então, nesse caso aqui que a gente está olhando, não vai ser a soma, deixa eu até voltar aqui para ver o valor dele. Aqui ele tem 1.400, 1.600, 1.700 e pouco, 1.700.000 e pouco. 1.700.000 e pouco em 30 de abril. No final de julho, esse 1.700.000 e pouco já está rentabilizado em uns 8%. Então, já tem aí 100 e tantos mil a mais no valor. Claro que deduzidos os valores de benefício que o plano, né, foi pagando para o participante, somados os valores de contribuição. Vai ser tudo acertado bonitinho em cada mês, tá? Então, voltando aqui para a nota técnica, é o capítulo 16, aí vamos passar aqui, ó, vamos até olhar aqui um pouquinho a nota técnica, tá? Então, a nota técnica traz todo um texto aqui de objetivo e tudo mais. Depois ela vai passar pelas hipóteses, que é aquele conjunto todo de coisas que eu tenho que... eu vou estimar meu futuro. A nota técnica fala disso tudo. Já começam os símbolos aqui, tá vendo? Já que tudo símbolo atuarial, que a gente, atuário, se entende bem com isso aqui, mas não é uma coisa muito agradável de ler para quem não é atuário. Vamos lá para o capítulo, tem a fórmula de cálculo de todos os benefícios, é um documento muito completo e que ele fala direitinho com todas as regras que estão lá no regulamento, tá? Então, quando um atuário pega um plano para avaliar, ele tem que construir esse documento lendo o que está lá no regulamento. Se o regulamento resolveu e tem que pagar um benefício que é calculado de uma maneira tal, tem que estar tudo aqui escrito na nota técnica. Mas repito, uma nota técnica atuarial, ela não é palatável para quem não é atuário. Capítulo 4, deixa eu ir mais rápido aqui, para chegar no 16. Tá vendo? Metodologia de cálculo da RMI. Olha, aqui, lá naquele demonstrativo, a gente não viu duas partes? Essa primeira parte, que é a do benefício, aí lá dentro do demonstrativo, a gente colocou esse mesmo símbolozinho, o BP, o SB, o que está chamando lá, e o FB aqui, e o que está, esse símbolozinho aqui é o fator atuarial, tá? Então, cada uma dessas partes está lá, e aqui a parte da contribuição, também da mesma forma, tá? Então, isso aqui é para quem é inválido, aqui para quem é aposentado é uma outra fórmula, porque está vendo um izinho, aqui tem um izinho bem pequenininho, significa que é um fator calculado para quem é inválido, aqui é um fator calculado para quem é aposentado ainda como válido. Aí tem o da pensão também, tá? Então, está aqui no capítulo 16, a formulação da nota técnica, o mais parecido que a gente vê aqui, tá vendo? O FB vezes o FCB, e aqui embaixo está que o FCB é o FC vezes esse 1 mais o reajuste, está tudo aqui no máximo que a gente pôde abrir aqui para mostrar para vocês. Davi e Tereza, o pessoal aqui, vocês acham que eu mostro mais um exemplo aqui de cálculo, ou a gente já abre para as perguntas? O que vocês acham? Marisa, eu acho que você pode mostrar mais um exemplo, e aí eu estou agora esperando as perguntas por chat, né? Vou falar para todo mundo já que quiser já começar a postar as perguntas, porque a gente ganha tempo, né? Enquanto as pessoas estão postando, para a gente poder ir lendo e repassando, porque por enquanto o chat está vazio de perguntas e o objetivo disso realmente é tirar as dúvidas de vocês. Então, assim, sintam-se à vontade para redigir, né, ali na parte do chat, as perguntas. E aí, enquanto isso, Marisa, que as pessoas vão colocando as perguntas, acho que você pode fazer mais um exemplozinho, né? Então tá bom. Então, vamos lá. Vamos ver esse aposentado aqui, que esse tem dependente. Tá? Então, vai ter umas coisinhas interessantes aqui para a gente ver. Eu sou suspeita, gente, porque eu acho tudo interessante de cálculo de reserva. Para vocês pode estar sendo muito chato, mas para a gente é gostoso o assunto, né? Então, vamos lá. Esse participante aqui também é um aposentado, tá vendo? Ele nasceu em 59, mas ele tem independente.
Então, ele tem um dependente, ele tem uma esposa, né, que é um dependente do sexo feminino. Ela vai receber de forma vitalícia quando ele falecer, e ela nasceu em 1958. Ele é de 1959. Aí, o que é interessante a gente ver, lá no outro participante, vocês viram que o fator atuarial aqui de baixo era igual ao aqui de cima. E nesse não é. Por quê? Porque a contribuição, ela não é paga no pensionista, certo? Quando o benefício vira uma pensão, o pensionista não paga a contribuição, tá? Então, a contribuição é só enquanto é o participante que está vivo pagando. Então, por isso que o fator atuarial, a minha continha toda dessa estimativa, só leva em consideração a vida do participante. Então, é um fator que eu vou multiplicar o benefício, vou multiplicar por 160. Já que é o valor do benefício mesmo, eu vou multiplicar por 176. O que tem dentro desse 176? Tem enquanto ele vai viver, pagamento mensal enquanto ele vai viver, depois que ele morre, aquela aplicação da cota de pensão, e aí o recebimento da pensão também. Então, resulta num fator maior, tá? Aqui o valor dele, então, da mesma forma. Eu não falei no outro de uma coisa importante. Deixa eu voltar aqui, porque, olha, tem o superávit de BD e de CV, deixa eu mostrar aqui. Aqui no CV. No CV, tá vendo que está negativo, gente? Isso aqui é o quê? Ele recebe uma renda vitalícia no CV. E da mesma forma que o BD, ele tinha uma sobra, o BD não tem essa, o CV não tem essa sobra. No CV, o valor está negativo. Por quê? Porque tem um déficit. Esse déficit aqui, claro, não foi atribuído só para o participante. O superávit do BD foi atribuído só para o participante. O déficit do CV não é só para o participante. Ele foi repartido entre a parte que o patrocinador que está assumindo e a parte que o participante tem que assumir também. Tá? Embora aqui, deixa eu ver, não mostra qual é o tipo da renda, mas só por ele ter o valor aqui, a gente já sabe que é uma renda vitalícia. Porque quem tiver, por exemplo, optado por uma renda no CV em percentual de saldo, não vai pagar esse pedacinho de déficit, porque não participa do déficit de CV. Tá? Mas também não vai ter o valor aqui, vai ter um saldo na parte aqui de cima. Essa parte de saldo vai ter para quem tem um benefício em renda de percentual. Bom? Tereza, e aí? Já tem uma pergunta aqui. O que seria o agravo em 10% na tábua AT 2000? Qual a regra de vesting? Tá. O que é isso? Deixa eu tirar aqui para eu poder agora, para a gente conversar. Se precisar, eu volto lá. Tá? O que é essa tábua T2000, né? Existe a tábua T49, que é a que a gente usa para o inválido, existe a tábua T83. A tábua T2000 ela está sendo utilizada em praticamente todos os planos, na verdade, de mortalidade na Vivest, né? Só que em cada um dos planos a gente verifica se essa tábua está de fato adequada. Tem algumas populações, alguns planos da gente, que as pessoas estão vivendo um pouco mais do que o que fica nessa tábua T2000. Então, a gente vai e aplica uma suavização, que a gente chama, né? A gente suaviza aquela probabilidade de morte, nos casos que a gente tem na fundação, suaviza em 10%. Aqui, no caso, que está agravada em 10%, significa o quê? Que a tábua T2000 não estava, ela pura, não estava adequada para medir a sobrevivência dos participantes da Eletropaulo. Os participantes da Eletropaulo sobrevivem um pouquinho menos do que a tábua T2000. Então, a gente teve que fazer o quê? Um agravamento dessa mortalidade. A gente teve que agravar essa mortalidade em 10%. Significa o quê? Se o participante, numa idade X, tem probabilidade de 10% de morrer naquele ano, a gente vai agravar aqueles 10% em 10%. Então, vai ser uma probabilidade de 11% dele morrer naquele ano. Tá? Isso tudo é resultado de teste estatístico que a gente faz, olhando o histórico de mortalidade desse grupo.
Bom, eu estou com dificuldade aqui de olhar o chat, que não está aparecendo para mim, mas estão me mandando as perguntas aqui. Vamos lá. Ao que nos consta, o estudo original foi realizado em fevereiro de 2019, quando a Selic era de 6,5% ao ano e a taxa real de juros era de aproximadamente a mesma. Estamos recebendo as reservas de migração individuais calculadas em abril com a taxa de 5,22% de rendimento real, com a Selic em baixa. Usar uma taxa elevada de rentabilidade real ou muito otimista reduz o valor da RMI. Se o estudo fosse refeito hoje, qual seria uma taxa real defensável junto à Previc? Vamos lá. Esse estudo de taxa de juros, ele de fato é feito todos os anos, tá? Esse 5,22, ele foi de um estudo que ele é feito no meio do ano. Na verdade, ele não é um estudo de fevereiro. O estudo pela nossa governança, a gente começa mais ou menos no mês de abril e ele acaba sendo finalizado entre maio e junho, isso todos os anos. Talvez 2019 não deve ter sido diferente disso. Aí ele passa pela aprovação. Então, os 5,22 eles foram encontrados num estudo de taxas de juros feitos lá em 2019, que passou pela aprovação do comitê gestor, né? Todo mundo analisa esse estudo, né? O Conselho Fiscal, o comitê gestor, o Conselho Deliberativo, aí aprovam essa premissa de taxa de desconto para ser utilizada quando? Na avaliação de dezembro daquele ano, fica valendo para todas as coisas que acontecerem durante o próximo ano inteiro. Então, o que aconteceu nesse próximo ano inteiro? A migração em 30 de abril. Então, isso é uma regra até de legislação, né? Você faz o estudo, você aprova o estudo para utilizar na avaliação de dezembro e aquela taxa fica válida para todas as concessões, tudo que acontecer de janeiro a dezembro do outro ano. Então, nesse esquema todo aqui da migração da Enel, a aprovação ela se deu em 2019, esse 5,22 fica valendo desde janeiro até dezembro de 2020. Tá? Hoje, a gente está em trâmites de fazer o próximo estudo para o dezembro de 2020. Né? Então, esse dezembro de 2020, esse estudo ainda está em final das aprovações, mas as novas taxas só vão valer para o final, para dezembro de 2020, só vão ter efeito para 2021. Tá? Então, esses 5,22, eles não mudam. Tá? É coisa aprovada e válida para esses cálculos de 30 de abril. A gente tem recebido algumas perguntas que não são sobre reservas de migração, sobre imposto de renda. Eu vou dar prioridade às perguntas sobre reserva de migração, tá? A gente vai fazer outras lives, a gente tem abordado outros assuntos por meio de podcasts e de vídeos e vai fazer naturalmente outras lives para abordar outros assuntos. Eu queria me concentrar na reserva de migração, que é realmente o objetivo dessa live aqui. Tem uma pergunta que é a seguinte: por que o valor que cada pessoa poderia migrar para o CD2 não foi apurado a partir da expressão somatória, RMI calculada, mais contribuições do participante / patrocinador, benefícios recebidos até a data de migração em valor presente? Então, vamos lá. Eu acho que tem aí uma questão de conceito do que é a reserva. Né? Como está lá até na documentação atuarial, isso daí, ele está, pelo jeito que a pergunta tá, eu não sei, aí a pessoa depois pode colocar mais aí em cima da própria pergunta, se eu não estiver captando, né? Mas seria o que a gente chama tecnicamente de apurar de forma retrospectiva. Não é esse o método atuarial que é utilizado para a gente avaliar esse plano. A gente avalia por um método prospectivo, ou seja, eu tenho que dizer hoje quanto que eu preciso ter de patrimônio para continuar pagando os meus benefícios de hoje até o final dos tempos. Eu não olho para trás, eu olho para frente. Tá? A reserva matemática representa o compromisso do plano com o participante daquele momento em diante. Mas eu vou fazer um parêntese sobre essa parte do para trás. O método atuarial
de cálculo também, desse custeio, né? Essa tabela de contribuição, quanto cada participante pagou, não tem qualquer relação com o que o plano está pagando de benefício para ele, porque isso tudo é estabelecido, esse custeio é estabelecido de forma coletiva. O único momento que a gente individualiza é nesse momento que a gente vai migrar, e aí a gente tem que individualizar, a gente olha o compromisso dessa forma daqui para frente. O que cada participante pagou para trás, né, pode ser muitíssimo menos, mesmo juntando o que ele pagou e o que o patrocinador pagou relativo à cabeça dele, e o patrocinador não paga assim por cabeça, é tudo uma questão coletiva, tá? Que é um plano BD, o plano BD requer essa coletividade para funcionar. Então, você pode ter casos que, se você fizer essa conta do para trás, tudo que o participante pagou e tudo que o patrocinador pagou vai ser muitíssimo menor do que o compromisso do plano com o participante. Por quê? Alguns participantes pagam mais, outros participantes pagam menos, alguns participantes começam a carreira como office boy, como tendo uma função com um salário baixo, terminam a carreira como diretores, como gerentes. Se juntar tudo que ele pagou aqui durante essa carreira, de repente não paga o benefício final dele. Vai ser suportado por um outro que teve uma carreira mais estável ou que morreu durante o caminho. Quando uma pessoa morre antes do tempo, né, o plano consegue ter aquele capital para poder pagar o benefício da pessoa que vai morrer depois de todas essas suposições. Então, tudo isso fica misturado, todos esses recursos são coletivos. A gente não pode apurar a reserva de uma forma assim, financeira. Isso funciona nos planos CDs, que cada um faz a sua contribuição dentro do seu saldo, e aí sim, você está individualizando. Na hora de individualizar uma reserva de um plano que é um plano da modalidade BD, não há como você olhar para trás, é sempre olhando para frente. Você tem vários métodos para você olhar para frente. A gente utiliza um método agregado, como está lá o agregado ortodoxo, como está na nota técnica, mas é sempre um método olhando para frente. A gente tem várias perguntas aqui sobre reserva. Se a RMI leva em consideração 5,22%, então, caso em dezembro se chegue a outro valor, a RMI será recalculada? Não, não será recalculada. O valor da RMI só sofre recálculo. Depois desse momento, de 30 de abril, o recálculo que a RMI sofre é de receber a rentabilidade de cada subplano até o momento que ela será migrada para o plano CD2. E uma coisa muito importante, viu, Tereza, para a gente alertar para as pessoas nesse momento aqui. Para quem não migrar, né, se alguém resolver não migrar, ou mesmo aquele que migre parcial, o que deixou aqui, então não adianta pensar assim, eu tinha 1 milhão, eu vou migrar 70%, então migrei lá os 700 mil. Os 300 mil que ficarem aqui, esquece, depois da migração, esse valor individualizado perde totalmente o sentido e não será mais acompanhado, não terá mais qualquer utilidade no plano que sabe Eletropaulo, tá? É como aquele seriado do detetive, essa carta se autodestruirá em 5 segundos, aquele valor se autodestruirá. Porque no plano PSAP Eletropaulo não existe reserva individualizada. Tá? A única coisa que existe individualizada, que até por uma questão de legislação, é o que a gente chama algumas vezes de reserva de poupança, de saldo do participante, que é o que ele tirou do bolso. O que ele tirou do bolso e pagou de contribuição, ele fica, e não no caso do aposentado, tá? Enquanto ele é ativo, ele fica ali separado individualmente, porque no caso dele resgatar, dele cortar, ele leva aquele valor. Depois que ele entra em benefício, inclusive isso se autodestrói. Mas eu garanto para vocês que é muitíssimo menor do que qualquer reserva calculada. Tá certo. Tem pergunta aqui, perguntando se a gente está gravando. Sim, a gente está gravando. Luiz, a gente conseguiu gravar, né? E depois a gente vai disponibilizar, então, para todo mundo essa live. Tem mais uma pergunta. No primeiro exemplo, na parcela CV,
foi informado um déficit de menos 18 mil. Então, o déficit total foi de 36 mil, repartido entre a patrocinadora e o aposentado. Minha dúvida só é a parte referente ao aposentado, foi 18 mil anual? Não é anual, não. Aquele ali é o valor total que foi atribuído a ele e pronto, não vai descontar mais nada. Tá? Aquele ali é o valor total do déficit. O que acontece? Em 30 de abril, o CV tinha um déficit lá total. O que a gente faz com esse déficit total? A gente separa. A parte relativa ao patrocinador é essa. Essa a gente não vai descontar da reserva individual do participante. A parte relativa ao participante é essa. No caso desse participante, é 18 mil. Descontou, pronto. Agora, descontou, pronto, se ele vai e migra. Se ele não migra, se ele fica, na hora que tiver um equacionamento para fazer, aí esquece aqueles 18 mil, vai se autodestruir com todos os cálculos da RMI. A vida vai continuar normalmente no SAP Eletropaulo. A gente está por um caminho que é muito provável de ter equacionamento no CV para os participantes pagarem sim, relativo a dezembro de 2020. A gente não sabe como é que as coisas ficam até lá, porque cada dia é uma surpresa no jornal, né? A gente não sabe como é que vai fechar o ano, mas há muita chance do plano CV começar, o da Eletropaulo, inclusive, o CV da Eletropaulo é um dos poucos que ainda não sofreu equacionamento, tá? E ele vai estar chegando bem perto de ser equacionado. Então, aquele que ficar vai ter que equacionar, mas não vai ter nada a ver o equacionamento que vai ser feito em dezembro de 2020, não vai ter nada a ver com esse valor aí. Vão ser outros cálculos, vai ser um fechamento novo, com uma taxa nova. Esses cálculos, gente, esses valores só têm validade para fins de migração, tá? Caso tenhamos uma redução da taxa real anual de juros a partir de 2020, em relação à taxa considerada no estudo, não teríamos uma RMI que foi subestimada, prejudicando quem migrar para o CD2? Não, porque a RMI está calculada no dia 30/4 de 2020. No dia 30/4 de 2020, aqueles eram os parâmetros válidos. Então, ela foi estimada da melhor forma e da forma correta. O que acontece no futuro, depois que, igual você, né, como a gente fala, analista de paro e corrida, né? Então, se eu soubesse que ia aumentar, que ia diminuir, o que acontece no futuro é coisa do futuro. Mas a gente jamais vai poder dizer que aquela reserva foi mal calculada. Não, ela foi calculada com a perfeição do cenário que valia naquele momento, da metodologia que valia naquele momento. Se o futuro modifica todo aquele cenário, é um cenário que vai estar válido só lá no futuro. No ato da migração, a RMI ela pode ser menor que a divulgada no kit? Poderia, se, vamos dizer, o participante receba um benefício tão grande ou alguma coisa que aconteça que seja muito maior do que o efeito da rentabilidade. Mas isso não vai acontecer, assim, muito difícil que isso aconteça, porque qual é o valor que de fato vai ser migrado? É aquela RMI corrigida pela rentabilidade mensal que cada subplano vai ter. A gente já tem rentabilidade até agora de mais de 7%, alguma coisa perto de 8%, 9%, isso contando em julho. Até migrar de outubro para novembro, né, quando vai terminar o prazo de migração que termina em 10 de outubro, e o valor é efetivamente levado lá para o plano CD, né, de novembro para dezembro, vira a chavinha, até aquele momento vai ser tudo rentabilizado e só vai descontar os valores de benefício que o participante já recebeu, claro, vai tirar dali. Né? Então, pelo histórico de rentabilidade que a gente tem até agora, nos parece que os valores vão ser maiores do que 30/4. Porém, eu estou falando de rentabilidade apurada até julho, que eu ainda não tenho o valor de agosto. Mas se acontece alguma coisa mais catastrófica do que o que a gente já conhece. Nos meses de agora, agosto, setembro, outubro, que leve a rentabilidade lá, não acredito, tá? Não acredito. Mas a única possibilidade seria de uma rentabilidade muito negativa
para poder destruir todos esses 7 e poucos por cento e diminuir o valor da reserva. A parte do déficit da patrocinadora é somada à dívida da mesma ou é paga no ano em curso? Superávit da patrocinadora. Déficit, a parte do déficit da patrocinadora, ele é somado à dívida da mesma, da patrocinadora, ou ele é paga no ano em curso? Então, vamos lá. Se a gente estiver falando de BSPS, vocês veem que no BSPS, nos demonstrativos, ninguém vai estar sendo ali descontado de coisa nenhuma, tá? Apesar de ter uma dívida do patrocinador, aquilo é do patrocinador. Então, nenhuma reserva do BSPS vai ser descontado da dívida, tá? Então, qual é o mecanismo de hoje? Quando a Enel vai pagando o contrato de dívida, né, conforme a gente fechou o ano anterior. Fechou dezembro, recalcula aquele contrato e ela vai pagando as parcelas, porque isso tem um prazo para pagar, né? Ela vai pagando as parcelas do ano. Quando chega no final do próximo ano, a gente vai ter ali um saldo devedor, de acompanhamento ali de empréstimo. Só que no final do ano, a gente muda a premissa, muda isso, muda aquilo, deu um déficit. Esse déficit faz esse saldo devedor aumentar. E aí ela começa a pagar no outro ano uma prestação maior, mas continua pagando a prazo no próximo ano, e assim vai a cada ano. Na hora da migração, essa reserva de cada participante não vai ser descontada desse déficit aí que tem de BSPS. Agora, o BD a gente viu que tem superávit. O CV, a parte de déficit do patrocinador, não está sendo descontado do valor do participante, é só a parte relativa ao participante mesmo. A massa de benefícios usada em abril de 2020 sofreu uma correção do IGPDI em junho. Essa correção não altera o cálculo da RMI? Vai ser considerado na atualização? Como é que esse valor aí vai se refletir na RMI? Esse cálculo de 30 de abril não modifica. Mas aí tem lá aquele 1 milhão, vamos dizer, 1 milhão ali. E aí a gente vai rentabilizar aquele 1 milhão a cada ano e descontar dali o valor que pagou de benefício. Então, em maio, a gente descontou um valor de benefício. Em junho, o benefício foi reajustado, vai descontar um valor maior. Então, vai só descontar da RMI um valor maior de benefício. E o mecanismo é sempre esse, é aquele valor da RMI de 30/4, rentabilizado todo mês e todo mês descontado do que foi pago para o participante. Se esse benefício aumentou, a gente vai estar descontando um benefício maior. A gente está tendo aqui muitas perguntas. A ideia inicial dessa live era a gente fazer uma agora. Se tivesse com a sala lotada de 300 pessoas, a gente faria uma outra em seguida. Como a gente não está com a sala lotada, a gente está com menos da capacidade, está tendo muita pergunta, eu vou tomar a liberdade, então, de mudar um pouco os rumos aqui. Vou continuar nessa sala com as perguntas e a gente não abre a outra. Então, eu vou pedir a vocês que depois, se alguns colegas questionarem que não foi aberta a outra, não foi porque essa sala não está cheia o suficiente. E já que está tendo pergunta, vamos continuar nessa, que a gente tem efetividade, né, no nosso objetivo aqui, que é responder as perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Mais uma pergunta aqui. Pensionista que migra do BD para o novo plano, o que acontece com a reserva migrada em caso de falecimento? Então, quando ele migra, né, ele está lá com o recurso que está no plano CD2, o que vai acontecer com aquele saldo quando ele falecer? A primeira coisa vai ser pago em forma de benefício para quem ele tiver como dependente, né, ali o dependente que ele tiver inscrito lá, que é a esposa, filho. Não tem esses dependentes, né, que são dependentes, mesmo os dependentes de INSS. Se ele não tiver esses dependentes, vai ser pago para uma pessoa que ele tiver designado. Então, é importante que vocês, lá no plano CD2, vocês inscrevam as pessoas que vocês vão designar para receber os seus saldos remanescentes quando vocês não tiverem mais nenhum dependente, mesmo dependente de INSS, para receber os valores. Tem participantes que recebem aproximadamente 1% da RMI. Isso gera um desconto grande da RMI até o final do ano. O desconto do déficit dos participantes segue a mesma data de pagamento dos déficits da patrocinadora? Eu acho que eu não entendi essa pergunta. Eu acho que vou pedir para refazer, tá? Quem fez, por favor, refaz, que eu também não entendi, repassei aqui.
porque como o assunto é muito complexo, tem coisas aqui que eu não estou repassando as perguntas. Se o Marcelo tiver entendido, pode falar aí também. Marcelo, você entendeu? Eu vou repetir, Marcelo. Se vocês não entenderam, a pessoa está ouvindo naturalmente e aí refaz. Pode explicar novamente. Entendeu? Né? Tem participante que recebe aproximadamente 1% da RMI. Isso gera um desconto grande da RMI até o final do ano. O desconto do déficit dos participantes segue a mesma data de pagamento dos déficits da patrocinadora? Bom, eu também não. A primeira parte, se puder refazer. A primeira parte, tudo bem. Você vai refazer. Pode colocar assim, refazendo a minha pergunta, que a gente identifica rapidamente e lê. Por que o valor a resgatar... Marisa, vamos deixar o Marcelo responder um pouco para você respirar? Tá bom. Né, Marcelo? Minha água está acabando. Por que o valor a resgatar da parte da RMI, para quem optar pela migração, não será pago em uma única parcela? Bom, nós temos uma questão que são os investimentos, né? Boa parte dos recursos que o plano tem, eles estão investidos em notas do Tesouro Nacional que vencem agora em 2021. Então, a gente não teria liquidez suficiente para pagar tudo isso de uma única vez, né? Dependendo do volume de migração e do volume de saque antecipado, né? de benefício antecipado que fosse solicitado. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Essa questão foi uma questão que ficou como regra regulamentar, tá, gente? Então, essa questão do parcelamento das 6 vezes, ela beneficia a questão tributária, tá? Porque vocês sabem que essa antecipação é um pagamento de benefício como outro qualquer, então vai incidir em imposto de renda, né? Então, quando ela é feita de forma parcelada, aí, em alguns casos, isso pode amenizar um pouco a tributação. Mas, assim, seja por qual motivo que isso tenha sido criado, é uma regra que... É uma regra que está no regulamento e que não pode ser aplicada de outra forma. Tá? Isso foi aprovado desse jeito, vai ter que ser operacionalizado dessa forma. Certo. Vamos lá. Tinha aqui perguntando da renda. A rentabilidade, ela é líquida ou considera a inflação? Não, a rentabilidade é um todo, né? Desculpa, Marcelo. Eu vou fechar meu microfone. Não, Marisa, fica à vontade. Era para você beber uma água. Agora vocês dividem entre vocês, tá? Tá. Vocês acertam. Porque, assim, a rentabilidade que o plano obtém, ela não tem essa separação. A gente não tira nada da rentabilidade. A gente conseguiu agora, de maio até julho, mais de 7%, e é isso que vai ser passado. Não se tira um tostão dessa rentabilidade, não se desconta inflação, não se desconta nada. Essa pergunta faz algum sentido quando a gente, por exemplo, quer saber, mas qual foi a rentabilidade real do meu, né, a rentabilidade real do plano? Aí sim, a gente desconta a inflação da rentabilidade que foi apurada e aí a gente fica sabendo qual é a rentabilidade real. Tá certo. Olha, pergunta também, quem não migrar poderá perder a parcela BD e a parcela CV da RMI? Quem não migrar... Quem não migrar permanece no plano normalmente. Quem não migrar, gente, não perde nada. O plano continua com as regras que tem. O que acontece, principalmente aqui para os assistidos, né? Porque para os ativos ainda houve a questão do saldamento, então modifica alguma coisa. Para quem não migrar, ele vai continuar no plano com as regras que o plano tem. Tá. Poderia dar um exemplo de pensionista que recebe benefício vitalício no plano BD? Pensionista que migra do BD para o novo plano? O que acontece com a reserva migrada em caso de falecimento? Já respondeu isso, né? Mas é bom responder que a pessoa pode ter entrado. Eu acho que está falando de pensionista, né? Talvez, porque acho que a outra pergunta foi sobre aposentado, né? O pensionista, mas é bom para a gente destacar, eu acho que a gente já respondeu em outras vias aí, né, Tereza, em boletins, em perguntas e respostas, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu falo aqui, eu acho que é legal também lembrar disso.
O pensionista, quando ele já é pensionista do PSAP Eletropaulo e é ele que vai decidir migrar, ele não vai, quando acabar ali de receber, não tem um beneficiário designado ali para receber. Né? Então, quando acabar aquilo ali, vai para os herdeiros do participante. Tá Não é certo. isso, Simone? Você quer colaborar com alguma coisa? Você que tem atendido o pessoal lá? Não, é isso mesmo. São os herdeiros legais que recebem no caso do falecimento da pensionista. Bom, tem aqui uma pessoa também dizendo que não ajuda em nada os detalhes do cálculo atuarial, que ela recebeu o material e que ela precisa de tempo para analisar se passa para o CD2 com 70, com 30 do PSAP, quanto ela vai receber. Eu queria só destacar o seguinte, a gente fez essa live sobre reserva de imigração justamente porque a gente sentiu que tinha muita gente querendo saber mais sobre a reserva de imigração. Então, por isso a gente fez especificamente com esse tema. Mas a gente está tendo um plantão específico, né, de atendentes treinados sobre imigração que podem tirar as dúvidas específicas e pessoais a qualquer momento, né, Simone? Acho que queria que você repetisse o telefone, né, o horário de atendimento e que a gente também vai ter um atendimento presencial para que essas questões pessoais, né, de fazer a simulação, né, no próprio simulador da situação de cada pessoa, que ela possa ser resolvida com um atendente, né, que a gente está preparado para receber justamente as dúvidas pessoais. Você fala, repete o telefone para mim. Sim, o atendimento telefônico é 3065-7700, das 8 às 20 horas. E é importante que vocês tenham a opção, inclusive, de agendar um atendimento presencial, porque a gente entende também que, às vezes, por telefone, há uma certa dificuldade até para simularmos junto todas as opções, né? Seja migração total, parcial, enfim, qualquer cenário. Estamos à disposição para recebê-los também presencialmente. A gente, inclusive, já colocou no ar, vai colocar no ar, né, um simulador agora, que facilmente vocês vão poder fazer uma simulação, né, vai ter um simulador para aposentados e pensionistas, que vão poder simular no nosso próprio portal, né, como é que fica o benefício, enfim, em caso de migração. Tem mais uma pergunta. Ao migrar, perde-se o vínculo previdenciário e passa-se uma modalidade de investimento, sujeitando-se à volatilidade do mercado financeiro. Que garantias eu tenho? Bom, o vínculo previdenciário você não perde, né? Você continua num plano de previdência, só que é um plano de previdência com outras características, né? A garantia que você tem, o que você passa a ter de diferente, o que fica garantido é que todo aquele volume de recurso, que era um volume de pagamento incerto para você no futuro, porque afinal de contas ninguém sabe ainda exatamente quando vai morrer, quando as pessoas descobrirem isso, a gente perde emprego, né, Marcelo? Quando a gente não souber quando as pessoas vão morrer, um pagamento incerto do futuro passa a ser imediatamente um patrimônio seu. Então, ele vai estar ali depositado no seu saldo de conta, você vai acompanhar com toda a transparência, você vai ter uma equipe profissional de investimentos que é super premiada, sempre obtém as melhores rentabilidades do mercado, assim, disparado. Então, você vai ter a garantia da nossa boa gestão e a garantia de que aquele é um patrimônio que é seu e da sua família. Agora, por pouco tempo, seja lá quanto tempo que você viva no plano. Mas a característica do plano é, de fato, de passar a rentabilidade que for obtida. Então, épocas de vacas gordas, todas as rentabilidades maravilhosas serão passadas. Se houver um período econômico difícil que a gente tem a rentabilidade mais baixa, a gente também vai passar a rentabilidade que tiver. Então, não há garantia de rentabilidade, mas também não há teto para elas. O que a gente conseguir, com a nossa boa gestão, vai ser 100% passado para vocês e para a sua família depois que você falecer. Tem uma observação... Só um complemento, Tereza, porque isso também aparece bastante, sem cobrança de taxa, né, Marisa? A gente continua fazendo essa gestão sem cobrar... Diferença, exato, Simone, muito bem lembrado, que isso é uma diferença absurda e quase ninguém percebe, né? Porque comercialmente os bancos, né, nesses produtos de previdência, nos PGBLs, acabam oferecendo muita coisa de aplicativo disso, não sei o que daquilo, muitas facilidades, mas essa parte que eles vão tirando do saldo de conta ali, mais do que 1%
ao ano, e isso é uma taxa altíssima quando você junta isso, porque tira 1% agora, e ano que vem vai tirar 1% também sobre o recurso de onde ele já tirou, e não para de cavar. E aqui no plano, aqui no Viveste, você não vai ter a taxa de administração, isso faz uma diferença no seu futuro enorme, muito, muito benéfica mesmo. Eu vou colocar essa questão aqui porque, enfim, só para a gente entender isso aqui. Tem uma pessoa dizendo assim, eu não entendi essa explicação, muito técnica, pode, por favor, ser mais básica, só que não diz qual é a explicação. Então, como a gente está recebendo aqui muitas perguntas, volta, por favor, e diz qual foi a explicação, para que a gente possa deixar bem claro, né, e ninguém saia com dúvidas daqui. Olha só. Tereza, antes até de você passar para... Posso ressaltar mais uma vez isso? É porque, assim, a gente está fazendo essa live aqui porque a gente faz questão de ser o mais transparente possível e dar para vocês todas as informações que tiver ao nosso alcance, passar para vocês, e até o que for muito difícil de alcançar. Como é muito difícil de alcançar, abrir uma nota técnica atuarial e tentar explicar alguma coisa do cálculo da reserva matemática para os participantes. Isso aí é uma coisa muitíssimo difícil. Eu não tenho eu não consigo imaginar que eu seja bem-sucedida nesse sentido de que todo mundo entendeu tudo que está ali. Não, as pessoas passam 5 anos sentadas na faculdade para entender essas formulações todas, e isso é uma matéria difícil mesmo. Só que alguns participantes estão pedindo para ver a nota técnica, querem olhar o documento atuarial, querem olhar a abertura da reserva, então a gente vem aqui, a gente mostra, e a gente está explicando do nosso melhor. Agora, de fato, é uma matéria difícil, é uma matéria complicada, e a dificuldade para vocês entenderem essa minúcia técnica realmente é muito grande. Agora, o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: isso foi calculado pelas melhores consultorias do mundo e, ainda por cima, foi conferido também internamente pela Viveste. Então, esses cálculos de reserva não passaram por um, nem por dois, eu garanto que por mais de 10 atuários dos melhores do mercado. Então, é um cálculo que está feito com a melhor precisão possível, está tudo muito correto e a gente está sempre aberto a sentar e explicar o que vocês forem perguntando. Agora, realmente a gente pede desculpas pela dificuldade que a matéria traz para a gente conversar com vocês. Tem aqui, olha, eu estive no plantão e me foi passado que a taxa de rentabilidade muda em dezembro para o próximo ano, mas parece que foi dito agora que essa taxa não vai mudar, é isso mesmo? Então, a taxa de desconto, ela continua seguindo o mesmo trâmite de governança. Todo ano a gente vai fazer um estudo, todo ano ela vai mudar, mas isso vai mudar para o funcionamento normal do PSAP Eletropaulo. Tá? Para a RMI, não há mudança. A taxa utilizada no cálculo da RMI foi a de 5,22. A gente calculou aqueles valores que vocês estão conhecendo e não vamos alterar esse cálculo, mesmo que aconteça qualquer coisa que seja com essa taxa. Se essa taxa ficar maior, se essa taxa ficar menor, no futuro, o futuro é o futuro. Ninguém vai voltar lá e mudar nada de 30/4. 30/4 já foi, e 30/4 é aquele cálculo que vale. O que muda é só a rentabilidade, né? Porque às vezes tem uma confusão com a taxa versus rentabilidade, né? Isso, a partir daquele momento, então, desculpa, eu estou sendo assim, repetitiva, acho que já falei mais 5 vezes isso aqui na live, mas eu vou falar de novo. Depois de 30/4, a única coisa que faz essa RMI mudar é o quê? Os pagamentos de benefício que vão sair e a rentabilidade que vai entrar. Quem não migrar, a patrocinadora e a patrocinadora tirar o patrocínio, a RMI será devolvida integralmente, inclusive vai ser somada a ela os investimentos que serão resgatados e que pertencem a nós, participantes? Olha, num caso de... Vamos lá, se ele não migrar e a patrocinadora... Repete um pouco sua pergunta para eu... Quem não migrar e a patrocinadora tirar o patrocínio, a RMI será devolvida integralmente, inclusive será somada a ela os investimentos que serão resgatados?
e que pertence a nós, A participantes? RMI é algo que só existe para esse processo de migração, ok? Acabou o processo de migração, se a gente atingir o patamar mínimo, vai acontecer a migração. Se não acontecer, se não chegar no patamar mínimo, a migração não acontece. E a partir daquele momento que aconteceu a migração e o participante foi e levou a sua reserva está lá no plano CD2. Não aconteceu a migração, o participante ficou, então o participante não quis ir, ficou no PSAP Eletropaulo. A partir desse momento, é o que eu falei na brincadeira, a reserva se autodestruirá. A RMI perde o sentido total dentro do plano. Aí, depois disso, a suposição aí do participante, aí a Enel vem e retira o patrocínio do PSAP Eletropaulo. Um processo de retirada de patrocínio, ele tem todo um mecanismo próprio de aprovação e de estabelecimento do momento para calcular essa reserva, esse valor. Vai ter, sim, uma individualização de valores e cada participante vai poder pegar o seu valor e levar para algum lugar. Agora, não vai ter nada a ver com essa RMI. Essa RMI é só para o processo de migração. Se no futuro a Enel resolver fazer uma retirada, a gente vai calcular um compromisso relativo a cada participante. E dentro de um processo de retirada, que vai ter outras características, algumas bem parecidas, sim, mas outras características, é uma outra legislação e vai ser um outro momento. Então, esse valor da RMI vai perder totalmente sentido. Vocês poderiam indicar algum aplicativo para se efetuar esses cálculos? Eu estou entendendo que é efetuar os cálculos do benefício em caso de migração. Se é isso, né, a gente já colocou no ar ontem, mandou por e-mail e colocou no ar. Está lá na área do nosso portal, viveste.com.br, tem um banner escrito migração, né, e lá na parte aposentados e pensionistas, vão ver lá plano CD2, guia de migração e fazer simulação. Já tem um simulador lá que vocês mesmos podem operar e fazer as simulações de acordo com a situação de cada um. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Por que não está sendo divulgado o valor de 20% da RMI se a Viveste já sabe qual é esse valor? A gente divulgou sim esses 20%. Davi, você quer responder? Sim, Tereza. O percentual mínimo de migração, que é 20%, ele já foi divulgado através de um boletim do participante, tá? Eu não sei de cabeça agora a data, mas já tem mais de um mês isso, tá? Então, foi divulgado pela Viveste através de um boletim de participante, o comunicado, a informação de que o percentual mínimo de migração é 20%, tá? Se a migração da reserva totalizar um percentual maior que 20%, a Enel é obrigada a fazer a migração, a efetivar a migração. A Enel e a Viveste, obviamente. Se o percentual ficar abaixo de 20%, a Enel tem a premissa de não fazer a migração, não levar adiante a migração. Com relação à dívida da Enel para com a Viveste, foi equacionada e incluída no cálculo da RMI ou não, Marisa? A dívida, se for incluída no cálculo da RMI, a dívida de IBS-PS não tem nada a ver com o cálculo da RMI. Tá? O cálculo da RMI é um cálculo do compromisso do plano para com o participante. A dívida que existe da Enel com o plano é de integralizar esse valor. Então, o valor ele vai ser colocado de forma integral lá no plano CD2, dentro do saldo do participante, e a Enel vai pagar essa dívida lá no plano CD2 também. Então, vai repartir a dívida em duas partes, a parte que ficou na Eletropaulo e a parte que paga o plano CD. Mas isso nem vai ser visto pelo participante, porque no valor dele individual já vai estar integralizado todo o valor. Tem uma última, vamos lá para as últimas perguntas. Tem uma aqui. Bom, tem um aplicativo, não tem. Eu acho que é isso. Estive no plantão. Não recebi o kit de imigração. Moro em Curitiba. Simone, todos os kits já foram enviados, não é isso? Ou ainda tem Sim, kit para ser enviado? Não. Todos já foram enviados e, nesse caso, ele pode ou imprimir pelo portal,
ou também podemos mandar por e-mail. Se quiser, inclusive, deixar o e-mail, mandar no chat, em particular, nós mandamos por e-mail também, além da opção do portal. Tá. Para realizar... Agora eu vou entrar em outras perguntas que não têm a ver também. Vamos aproveitar só mais uns 5 últimos minutos, então? 4 últimos minutos, até 3h30, para responder algumas perguntas gerais, já que tem gente aqui com dúvida. Para realizar resgate esporádico, qual é a regra? Para realizar o quê? Resgate esporádico. Resgate esporádico? Não tem. Será Ele que tem a aquele opção de resgate- antecipar os 25% Resgate. no momento Ele tem a opção de antecipar os 25% no momento da migração. Depois não existe possibilidade de fazer resgates. Existe a possibilidade de alterar a forma de recebimento, né? Quando vocês perguntam, quando vocês falam resgate, vocês sempre deixam a gente da Viveste um pouco confusos, porque para quem já é assistido, porque às vezes também pode ter alguém aqui que nem é assistido, né? Então, se quem fez essa pergunta é um assistido, depois de assistido não há resgate, né? Essa questão dos 25% é antecipação de benefício. Então, se está falando sobre isso, essa opção por essa antecipação, como a Simone está destacando aqui, é uma opção que tem que ser feita no momento da migração. Tem mais um só aqui. Quem migrar e solicitar antecipação de 25%, em que dia e mês começarão a pagar as parcelas? A partir de maio, não é isso, Simone? Maio de Isso 2021. mesmo. Maio de 2021 em 6 vezes, até outubro de 2021. Acho que não tem mais outras perguntas aqui. Pediram exemplo. Só complementando, Tereza, até essa questão do pagamento, a migração também, o benefício serão pagos nas mesmas datas do benefício atual, né? Eu tenho uma antecipação do benefício no dia 12 e no último dia útil do mês. Também não altera a data, inclusive o pagamento de 13º, que também é uma dúvida. Tem alguém perguntando aqui o seguinte: tem possibilidade de abater o limite de isenção da base de cálculo do imposto de renda mensal? Escolhi o regime progressivo. Só que eu não sei se eu tenho essa isenção hoje no plano CD. Podem ajudar? Imposto de renda. Essa questão de imposto de renda, a gente não tem poder para alterar nada sobre o imposto de renda. Nem para o bem, nem para o mal, né? Então, assim, se ele tem isenção de imposto de renda, no plano CD ele vai ter isenção de imposto de renda. Mas o imposto de renda que é cobrado para benefício vai ser cobrado para antecipação do benefício, da mesma forma, entende? Então, quem tem a isenção, essa isenção não deixa de valer só porque ele mudou de plano, não, ele continua sendo isento. Então, vamos para uma pergunta de novo, porque eu acho que as pessoas não entenderam o que é RMI. Assim, tem mais umas duas, tá? E a gente encerra e depois faz outras lives posteriormente. A Simone vai repetir o telefone para que as pessoas também consultem as suas questões pessoais, o seu cenário com os atendentes, né? No CD2, a RMI tem prazo final de recebimento desse benefício? Eu vou receber quando estiver vivo? Não, você vai receber... vamos lá, RMI é o nome que a gente dá para esse cálculo todo, né, que é a reserva de migração, tá? Reserva matemática individual de migração. Chegou lá no plano CD, isso é depositado no saldo de conta, tá? Então, você vai receber benefício no plano CD2 enquanto você tiver saldo de conta. Então, lá você vai ter algumas opções. Você pode escolher um benefício por um tempo determinado. Então, esse benefício vai estar programado para ser pago para você, vai repartir esse saldo para receber durante um determinado tempo, 20 anos. Vai receber o saldo por 20 anos. Então, a gente vai calcular de um jeito que, quando acabar os 20 anos, acaba o benefício. Mas você pode receber um percentual todo mês. Então, isso nunca vai acabar. Você vai estar sempre pegando um percentual daquele saldo. Isso pode durar a vida inteira com um valor grande, um valor menorzinho, depende do quanto você vai pegar desse percentual de saldo. Se você pegar um percentual pequenininho de saldo por mês, aí a gente vai aplicar uma rentabilidade nesse valor todo. Se essa rentabilidade ainda for maior do que esse pedacinho que você foi lá e pegou no mês, esse saldo só vai estar crescendo. Então, você tem que acompanhar o teu saldo de conta e todo ano você vai ter oportunidade
de mudar a tua opção. Eu agora quero um percentual maior, ou não, eu quero um percentual menor, ou eu escolhi de prazo, não, mas eu quero um percentual. Você vai poder revisitar essa forma de receber teu benefício. Bom, gente, já chegamos a 3h30, né? 1h30, né, de live. A gente vai fazer outras lives também. Gravamos essa, então a gente vai disponibilizar essa para vocês. Eu vou passar a palavra para o Davi, depois para a Marisa, para o Marcelo, para fazer só um breve encerramento. E Simone, depois no final você repete o telefone, por gentileza, horário de atendimento, para que as pessoas possam ligar. Tem algumas pessoas deixando o WhatsApp aqui, o telefone, e a gente vai fazer contato proativamente com essas pessoas que estão deixando para tirar as dúvidas, tá? Davi, com você. Para encerrar, só queria agradecer e parabenizar a Marisa, né? Deu uma aula para a gente. O tema realmente é complexo, é difícil de entender, né? A gente tem tentado comunicá-lo da forma mais simples possível. E essa live ela vem ao encontro de demanda dos próprios participantes, né? No sentido de ter a disponibilização primeiro da nota técnica, depois de entender os cálculos e até receberem os cálculos individuais, que ao invés de estar disponibilizando no site a partir de hoje, e também fazendo essa live para ajudar no entendimento dessa informação, dessa comunicação que está sendo feita, tá? Só reforçar o que a Marisa fez, né? Falou já, desculpa. Além de toda a competência da equipe de atuários da Fundação, esse trabalho de cálculo da reserva matemática individual, ele foi validado, né, pela Mercer, né, que é uma das maiores consultorias de atuária do mundo. Foi verificado também pela Willis Towers Watson, que também está entre as 3 maiores do mundo. E a gente está muito bem respaldado no sentido da correção dos cálculos, da correção técnica, né, e no aspecto legal também desses valores calculados, tá? Então, bom, desejar uma boa tarde a todos e reforçar que a Vivest continua com a sua estrutura de atendimento, né, para esclarecer dúvidas que porventura não foram esclarecidas aqui, não só sobre a reserva matemática, mas também sobre outros assuntos. E a gente vai continuar ao longo das próximas semanas fazendo outras lives, abordando outros assuntos e convidando vocês a participar. Muito obrigado. Marisa, Marcelo. Então, nós estamos à disposição, né? A gente está apoiando o pessoal do atendimento e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai fazer um maior esforço aí para conseguir atendê-los e responder a todas as suas dúvidas. Marisa, você encerra e a Simone dá um telefone e a gente depois marca outra live, então, se o pessoal tiver mais dúvidas. Bom, então. Gente, só queria agradecer a paciência de vocês escutarem. Eu estou vendo aí que muitos ficaram aqui até o final e parabéns por terem essa resiliência de enfrentar esse tema aí que é meio árduo, né? A gente fez o melhor aqui, então só agradeço aí a gentileza da permanência de vocês até o final aqui da nossa live. Então, reforçando o contato telefônico, né, 3065-7700, das 8 às 20 horas, e o atendimento presencial com agendamento das 9 às 17 horas. Será um prazer recebê-los, seja por telefone, seja pessoalmente, e realmente não fiquem com dúvidas, né, estamos lá à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre esse processo. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos que participaram, obrigada Davi, Marisa, Marcelo, Simone. Tá bom? Até a próxima live, então. Uma boa tarde para vocês e um bom fim de semana. Até logo. Tchau, tchau.